Fala galera, eu sou a Clarissa, sou atriz, poeta, mediadora de leitura e integrante do GT de comunicação da rede Litera Sampa, que é uma rede de 18 bibliotecas comunitárias que atua em 4 municípios de São Paulo. E eu tô aqui hoje aonde, né? Falei, tô aqui hoje na Rádio Mistura, que integra a Agência Solano Trindade, para falar um pouquinho sobre uma prática inovadora da rede Litera Sampa, que é a Litera Sampinha. Mas, para começar essa conversa, eu preciso chamar aqui uma expert nesse assunto, que é a Val Rocha. Então, Val, se apresenta, conta um pouquinho sobre você, para a gente começar esse assunto. Olá, Clarissa, foi forte. Eu sou a Val, faço parte também da rede Litera Sampa, desde o início da rede. Sou apaixonada pelo Litera Sampinha, então não sou expert, mas sou apaixonada. Sou atriz, sou diretora de teatro, faço parte do IBEAC, que é uma instituição que trabalha com os direitos humanos, e atuo nas bibliotecas de Parelheiros que compõem a rede Litera Sampa. Val, o que é e para quem foi feito, para quem é feito o seminário Litera Sampinha? O Litera Sampinha é um seminário focado nas crianças, né? A gente tem o Litera Sampa, que é o seminário, que sempre tem uma temática, e aí a gente começou a discutir a importância de falar com as crianças e de fazer algo com as crianças, e aí surgiu o Litera Sampinha, que é essa ação de seminário mesmo focado nesse público infantil. Até então, com as crianças que participam das bibliotecas, das 18 bibliotecas da rede Litera Sampa, e é um espaço onde a gente discute a literatura com os pequenininhos, né, e com os jovens também. Então, são escolhidas várias temáticas, e a gente escolhe sempre um lugar que seja agradável também para esse público, e um jeito de desenvolver que acolhe, que abraça e que seja esse espaço aberto para a criança fazer parte, para o adolescente fazer parte. É para eles e é construído com eles. Assim, né, esse seminário já teve várias edições, né? Assim, que tipo de assunto já foi abordado, onde já aconteceu esse seminário? Olha, antes de responder, eu também trouxe, como a minha amiga Clarissa, que está aqui me entrevistando, né, e que vai participar de um dos episódios, que é o Litera Sampa, também o nosso caderninho, que faz parte de uma coleção, Litera Sampinha, Seminário para Crianças, e aí eu vou trazer o comecinho do caderno, que é um pouco para a gente ir para esse lugar do que é esse seminário. Esse debate não é sobre as crianças, é com as crianças. Imagine um seminário para crianças. Imagine um seminário para adolescentes. Imagine uma biblioteca lotada. Imagine uma metodologia lúdica. Imagine poetas, cantores, cancioneiros. Imagine poemas cantados. Imagine um mundo de crianças leitoras. Imagine um mundo de poetas crianças. Imagine um mundo de adolescentes encantados. Imagine um mundo construído por crianças. Imagine um lugar onde elas dizem o que querem. Imagine um lugar onde adultos, jovens e crianças debatem política juntos. Imagine políticas feitas por crianças. Imagine. Então, acho que é esse lugar, né, quando a gente fala do Litera Sampinha, que é mais do que diferente desse lugar do seminário, que são os adultos, né, sentados e participando das mesas e ouvindo palestras, com as crianças esse lugar muito de aguçar o imaginário, o encantamento, mas não sair desse lugar da discussão da política do livro, da importância do livro. E aí você fez a pergunta, eu fui imaginar e fugir da pergunta. Eu perguntei assim, quais eram as temáticas que vocês já tinham abordado e quais eram os locais por onde o Litera Sampinha já passou, tipo a última edição, onde aconteceu. Olha, foram muitas edições. A gente já falou do ECA, né? De literatura, Me Vejo no Que Vemos, né? Desse lugar da criança também se reconhecer como protagonista e se reconhecer com o seu cabelo e com a sua história e com a sua identidade. Essa comunidade também é minha, que discutia esse lugar onde eu moro, o que eu vejo através da minha janela, o que eu vejo quando eu abro a porta da minha casa.
E aí, muita coisa tocante, né, para a gente, e aí também reconhecer esse lugar quando a criança se enxerga esse mundo ao redor e as questões todas que as crianças trazem. A gente já discutiu sobre o Plano Municipal do Livro e da Leitura, as crianças participaram de todo o processo, né, de construção do plano, deram lá seus pitacos. Falamos sobre direito ao brincar. Então, assim, foram muitas edições. E a gente ocupou vários lugares da cidade, né? Então, estivemos no Literação Pafro, onde a gente falou, né, do Me Vejo no Que Vemos, e é esse lugar da identidade, de se reconhecer também como criança negra, de olhar para o seu cabelo, de se reconhecer, de se acolher também. Na Biblioteca Monteiro Lobato, muitas das edições aconteceram na Biblioteca Monteiro Lobato, essa biblioteca que é referência, né, de literatura infantil. No Parque da Água Branca, né, tinha um espaço lá de leitura do Parque da Água Branca. Foram muitos, né? Então, quero ver lembrar. Mas a última edição a gente fez no Teatro Municipal, né? Que foi o ano passado. E muito nesse lugar também de construir junto com os educativos desse espaço, né? Então, a gente também tem uma comissão, e essa comissão se junta para pensar esse tema, para desenhar esse evento lúdico, né, onde não falta literatura, onde não faltam as histórias, onde os contadores vêm participar com suas histórias, onde as crianças escrevem e criam. Então, a gente vai ocupando esses espaços, e aí o último foi no Teatro Municipal. E muitos desses lugares nunca foram acessados por nossas crianças, e às vezes também nem pelos adultos, os mediadores de leitura. Então, quando a gente foi para o Teatro Municipal, tinha o encantamento das crianças e o encantamento dos adultos, que às vezes até esquecia, né? Estou aqui deslumbrado com esse lugar e com essa ação e com esse espetáculo, e virando criança também, porque nunca tinha acessado. Quando você fala, né, desse seminário, dá para ver que é um lugar para pensar a leitura, o contato com o livro, para além, tipo, para ver esse livro de uma outra forma, né? São outros olhares. Como é que isso impacta as pessoas, sabe? As crianças, os adolescentes e jovens que fazem parte desse seminário? Acho que é muito nesse lugar mesmo de acessar a literatura e as histórias, né? Quando a gente pensa nesse evento, a gente tem todo esse cuidado de pensar que tema que a gente vai escolher e como esse tema vai dialogar com aquele público, né, com aquela biblioteca, com aquele território. E aí tem a gente juntou um outro evento, que é o Prêmio Literário, junto com o Literasampinha, que não é nem nesse lugar da concorrência e nem de premiar os melhores, né? A gente está premiando todo mundo. Então, nesse lugar de conciliar a escrita com a leitura, falar, olha, você pode ler, você pode escrever, você pode construir suas narrativas e você pode acessar as narrativas. Então, os temas, o acervo escolhido para a mediação de leitura no dia do evento, o contador de história, quando ele escolhe a história, assim, nossa, é para esse público aqui, dessas bibliotecas comunitárias, que é da região lá de Capão Redondo, de Campo Limpo, Cidade Tiradentes, de Parelheiros, são essas crianças, então que histórias que eu vou levar para essas crianças? E aí, quando a gente pensa, as crianças no final do evento sempre saem com um livro de presente, porque esse é o lugar de, olha, a gente está aqui para dizer que você pode ler também o que você quiser, e que, por mais que tenha outros prêmios, né, a gente já teve momentos de premiar com outras coisas também, mas o livro era o presente principal, era tipo troféu, porque você está participando desse seminário. Então, acho que é um lugar que a gente pode falar da literatura para a primeira infância e para o jovem também, né? A gente fala Literasampinha e sempre pensando muito na criança, mas o jovem também atua como protagonista desse lugar, mas a criança é mais protagonista e o jovem está ali junto nessa construção também. E aí é um lugar onde as crianças vão poder acessar outros tipos de literatura também, de literatura de qualidade, de literatura... É meio que abrir esse caminho e essa janela de possibilidades, de encantamento também com a literatura. Então, acho que, para além da programação que a gente constrói,
quando a gente pensa nesse lugar, também é muito nesse lugar de pensar, olha, aqui a criança vai poder ler debaixo da árvore, poder ler aqui no palco do teatro, poder ler nesse espaço, que é um espaço também que cria possibilidades e que vai para esse lugar do imaginário também. Uma coisa, você citou o prêmio literário, né? Esse prêmio literário, só para dar uma embasadinha, é um concurso, né, literário, onde as crianças que fazem parte das bibliotecas escrevem de acordo com matemática, têm umas formações e realizam essa escrita. Aí, normalmente, o seminário está de acordo com o prêmio também, né? Isso, tem essa escolha. Então, por exemplo, quando a gente escolheu o tema Essa Comunidade Também é Minha, a gente fez todo um trabalho de formação com a equipe de mediadores e de educadores da rede, de pensar que tipo de escrita, que tipo de acervo acessar para inspirar ou para ajudar nessa escrita. Então, por exemplo, nesse tema, a gente trouxe os diários. Então, a gente trouxe o Diário de Bitita, para as também acessarem. E a gente trouxe outros diversos livros nesse tipo de literatura. E aí, a partir dessa temática, as crianças tiveram oficinas nas suas bibliotecas para pensar essa escrita. Como que eu escrevo diário? E aí, né, esse olhar para o entorno, né, dessa comunidade, para o dia a dia dessa criança na biblioteca, em casa, contribuiu nessa escrita. E aí, quando chegou... e aí, como que acontece, né, já que a gente está falando do prêmio? A gente tem essa equipe que monta o edital e que constrói tudo com os mediadores, vai para as bibliotecas, envolve com as crianças, e aí tem também esse lugar de, olha, você pode construir como quadrinhos, você pode construir como uma narrativa, como uma poesia em diversos objetos. Então, não é um livro necessariamente, mas a poesia pode chegar na garrafa, pode chegar numa tela, enfim. E aí, criatividade. E a gente convida alguns amigos que são da literatura para olhar esse material produzido, para a gente pensar um pouco nesse lugar do concurso, né, de trazer... olha, um primeiro lugar, mas vira tantos lugares porque a gente quer premiar todo mundo. E no final, todo mundo sai premiado com o livro, porque nenhuma criança sai de dentro no final do evento sem levar o livro como presente para casa. Então, acho que é um lugar muito importante para a gente está falando de literatura, mas esse lugar da escrita também, que vai permeando todos os nossos públicos, né? Então, começa lá no Literasampinha com os pequenos, mesmo da creche, com a ajuda do educador, né, do professor da creche, até os jovens que escrevem também. E aí vai para a literatura de direitos humanos, onde os jovens são incentivados a escrever suas memórias a partir das leituras. Aí vai para os adultos com outras escritas. Então, a escrita e a leitura, elas estão muito ligadas ali. E aí, quando a gente fala de levar uma literatura de qualidade e diversa, né, como a diversidade, a gente também traz esse lugar da escrita como um lugar de incentivo também e da importância de organizar essas ideias que vão borbulhando dentro da gente, dentro de uma escrita. Você falou que o Literasampinha, ele não é um seminário ele é um seminário com, né? E aí você também foi falando que eu entendo que é uma política pública, é um direito acessar a literatura, leitura, livro, bibliotecas. Então, por que é importante que as crianças, que seja um seminário com as crianças? Partindo muito da escuta, né? O que as crianças estão dizendo? Como que a gente... que às vezes a gente só escuta aquilo que a criança fala diretamente para a gente, né? Que a gente meio escolhe, né? Assim, a criança, estou conversando diretamente com a criança, ela está dizendo isso, mas como que a gente escuta o que não é escutável, né? O que a criança está sentindo, o que a criança está pensando, né? Quando a gente trouxe esse tema, me vejo no que leio, né? Era muito esse lugar, como que a gente estava observando as crianças dentro das bibliotecas, nesse lugar de sofrimento mesmo, né? Não, eu sou, né, a criança negra falando que era branca e não querendo, sofrendo por conta do cabelo, mas não era por causa do cabelo, era por conta dos preconceitos, era por conta
de todas as relações vividas no entorno, né? E era um jeito da gente ouvir o sofrimento das crianças, pensar, não, a gente precisa trazer isso para essa discussão, mas sem um lugar de sofrimento, né? Como que a gente traz isso de uma maneira em que a criança acolha e se reconheça, se sinta amada e respeitada? E né, por isso muito é a partir desse olhar e dessa escuta com as crianças, e elas são as protagonistas desse evento, não é a gente adulto que está lá fazendo o evento, ai, que lindo que eu fiz, não, que lindo que a gente está fazendo e está acontecendo, e tudo muito com a contribuição das crianças. Então, quando a gente fez, por exemplo, o encontro que era focado no plano, a gente fez um piquenique literário junto do evento, e aí tinha toda uma dinâmica para a criança falar assim, que biblioteca que eu quero? E aí, imagina que vinha tudo, né? E mais um pouco, então, assim, a biblioteca para mim é sentar debaixo de uma árvore. Biblioteca para mim é estar no avião, se eu estiver lendo no avião, então assim, umas coisas super, né? Que a gente sabe, de repente nunca andou de avião, mas está dizendo, está valendo. Então assim, que biblioteca é essa que eu quero que me acolhe e que eu faço parte? E muito das falas das crianças saía a minha biblioteca lá, da Morim Lima ou da Caminhos da Leitura. E que lugar é, né? E quem é essa pessoa que incentivou a você a ler, né? Então, o mediador de leitura da biblioteca, a minha mãe. Então, acho que quando a gente fala, né, desse seminário que é feito com as crianças, é muito nesse lugar da participação. A criança, ela é uma interagente, ela está interagindo o tempo todo com o seminário, ela está interagindo o tempo todo com a leitura, com as histórias, com as relações todas. Então, e aí é esse lugar, né? A gente desse direito humano à literatura mesmo, né? Direito da criança brincar, direito da criança acessar as histórias, direito da criança fabular, né? Inventar suas próprias histórias e criar suas histórias dentro da sua casa, dentro da sua biblioteca, dentro da sua escola. Então, acho que é esse lugar da gente discutir esse direito e possibilitar que esse direito seja, né, ele seja garantido ali, pelo menos dentro desses espaços, e como que a gente vai também acessando esses outros lugares que a criança ela vai se formando também, ela vai entendendo. Na minha escola não tem biblioteca. Então, ela vai falar, ela vai se movimentar de alguma forma. Na minha casa não tem, olha, né, esse livro está rasgado, né, cheio de senso crítico. Então, acho que esse lugar mesmo de uma formação também. O que eu acho interessante de tudo que você falou é que essas infâncias, né, as crianças estão ali, são infâncias diversas, e uma temática, existe um desafio, né, de ter essa escuta sensível para conseguir pensar, caramba, é isso que a gente precisa debater, né? O que está acontecendo aí na sua biblioteca? Eu tô vendo que está sendo necessário falar sobre literatura indígena, por exemplo. E aí na sua? Disso. Então vamos ver como que a gente consegue pegar essas duas e colocar em debate. E aí, se eu pensar que são várias crianças, né, de várias bibliotecas. Por enquanto, né, é um evento realizado mais com crianças que fazem parte dessas bibliotecas, né? Que inclusive já é muita gente mesmo, né? Mas ver essas pessoas diversas, essas crianças, como é um dia do Literaçampi. Como é isso? Tanta gente, assim, 18 bibliotecas no mesmo espaço, falando sobre leitura, literatura, livro e bibliotecas. Não é fácil, não. Mas é uma delícia, né? Você trouxe no Literaçampa, né? Essa questão dessa comissão, né, que existe. Então, existe um grupo de pessoas que pensa, né, esse dia, e tem todo esse processo também, né, que dura meses. Então, principalmente quando a gente pensa
no prêmio literário junto, né? Porque quando a gente só pensa no seminário sem o prêmio literário, ele tem uma outra dinâmica. Quando o prêmio literário está junto, são duas dinâmicas gigantes que depois se juntam e viram né, algo muito grande. Mas é um desafio, porque é isso, você tem que pensar que lugar é esse, que seja um lugar que é para criança, né? Que é lúdico, que é criança, porque a criança não vai ficar sentada lá numa plateia ouvindo a gente falar, né? Ninguém merece, né? Ela quer brincar, ela quer acessar. Então, quando a gente foi para o Museu Afro, por exemplo, aquele mundo, né? O Museu Afro maravilhoso, aquele espaço. Então, a gente era acolhido com canções, né? De Angola, de Moçambique, não lembro, acho que é Angola, né? Com uma pessoa muito querida, que trazia esse lugar da musicalidade, né, da sua origem, do seu lugar de nascimento, e brincava. Então, a gente ocupava aquele espaço do Museu Afro, cantando aquele monte de 200 crianças, 250 crianças entrando no museu cantando, batendo palma e pulando, assim, né, uma energia indiscutível. E aí esse lugar de pensar assim, olha, a gente tem uma programação que agora a gente vai ter uma contação de história. Então é uma coisa lúdica e que também envolve as crianças, porque é um jeito interativo também. A gente vai ter oficina, então tem esse misto de atividades. Então tem lá um momento que é todo mundo junto, cantando, brincando, fazendo, né, um momento acorda. As crianças ficam o dia todo, então é das 10 às 4, não é meio período, né? As crianças vêm de muito longe, então também para a gente aproveitar esse dia. Aí tem as oficinas, aí tem uma contação de história, e aí se tem a premiação, tem esse momento solene, que também tem uma contação de história. A gente convida normalmente o contador de história, que é o Magno, que é super dinâmico e brinca com as crianças e traz essa narrativa do corpo dele também, da voz, da brincadeira, para envolver as crianças na brincadeira do prêmio. E acho que sai muito desse lugar mesmo do... A gente não está aqui competindo, né? Quando a gente vê as crianças assim, ai, amiga, vai ser você que vai... Olha, é sua história. A criança nem lembra mais que é a história dela, o amiguinho lembra. Sim. E aí vibra e se emociona e aplaude junto. Então, é um dia que ele é intenso, principalmente para gente que está na organização, que está preparando, mas para a criança é um sonho, assim. E elas se envolvem, brincam, então tem esse desenho que é realmente pensado nesse público. E se tem os jovens, a gente também pensa nesse lugar para o jovem. Então, um mini curso, a gente vai fazer com os jovens, a gente vai trabalhar com o slam, a gente vai trabalhar com a fotografia, a gente vai trabalhar com uma outra dinâmica dentro do evento para acolher o jovem também, para o jovem também ser escutado, para o jovem participar. A primeira edição que a gente fez, a gente teve parceria para a construção de um jornal mural. Então tinha criança, você estava na época, né? Brindo, não sei se você era criança na época, se cobria o evento. Será? Né? Acho que você estava. Então tinha esse lugar muito também dessa escuta do jovem, o jovem e a criança construindo junto, entrevistando os participantes. Então é um dia que ele é intenso, mas que ele é muito bonito e de uma riqueza, de uma beleza e de uma sensibilidade muito grande, porque todo mundo se envolve, adulto vira criança, a criança sai exausta porque brincou, porque ouviu história, mas sai feliz e a gente também sai assim, olha, a gente cumpriu uma missão aqui, que é a realização desse evento, sabe? Você falou que eu estava... Será? Olha, falando sobre Litera Sampinha, né, já que você convocou minhas memórias, eu vou trazer... Eu acho que quando eu era criança... Até mesmo hoje em dia, né? Eu fiz parte do Litera Sampinha quando eu era criança. Eu acessava, né? Aproveitando ali o evento. Hoje em dia eu tô ali nos bastidores fazendo acontecer. Só que eu acho que uma coisa que era bem forte para mim era pensar nessa ansiedade de estar naquele lugar. A gente pegava, né? Encontrava um ônibus. E aí quando a gente entrava no ônibus já tinha gente lá. Que era gente que estava tipo, em bibliotecas lá de Parelheiros, Barragem, extremo sul de São Paulo. E a gente ali perto do Grajaú. E aí ia pegando as crianças, então era tudo muito emocionante mesmo. E você entrava ali, já começava a fazer amizade, já começava a rir.
E essa parte, né, quando tinha o concurso literário, que era o prêmio, era o momento, assim, mais. Quando a gente começava a fazer as mãozinhas e pensar, meu Deus, é o meu texto? E tinha aquela leitura, né, das primeiras linhas do seu texto. Era uma vez, você, ai meu Deus, pode ser qualquer pessoa ainda. Era uma vez, e aí você já começava ali. Então, acho que esse é um momento, uma memória minha que vale destacar. Mas tem alguma memória, alguma, sei lá, uma coisa assim, que te pega quando você lembra de Literação Pinha, um evento, uma cena, alguma memória? Eu sou tão apaixonada por Literação Pinha. Todo ano é a que fica. A gente tem que fazer o Literação Pinha, tem que fazer, vai acontecer. Mas eu acho, né, eu sinto cada um. Acho que essa energia do antes, né, da preparação, quando a gente vai escolher o tema. E aí o tema, a gente, será que esse tema faz sentido, né? Quantas discussões para a gente pensar esse tema. E aí, já o processo de elaboração, de pensar os presentes, pensar a programação, já vai ficando, parece a criança que vai para o evento, né? Então, para mim, eu já fico nessa energia que é muito, muito pulsante, assim. E aí, acho que o próprio evento em si, ele já me toca, assim, me traz sempre muita emoção, porque acho que é esse lugar mesmo da criança estar lá e da criança estar ouvindo história e estar construindo, né? Eu lembro de um que a gente fez no Ação Educativa, que o espaço era menor, não era, né, como a biblioteca Monteiro Lobato, que a gente podia fazer piquenique lá fora, tal, mas que a gente também desenhou de um jeito que a gente falou, não, gente, tem que ser lindo para a criança, tem que ser lúdico, tem que ser mágico. E eu lembro de um dos educadores, que é até da Picadeira da Leitura, que eu entrei na sala, ele tinha montado achou um lençol, não sei onde, porque acho que ele não tinha levado aquele lençol, tinha pensado. Montou uma cabana e ele ficava lá dentro contando história de terror e as crianças enlouquecidas, assim. E aí, acho que as falas das crianças, né? Esse exemplo que eu dei da criança tá lá torcendo pelo amiguinho, olha a sua história, e o amiguinho nem lembra que é a história dele, e a emoção e o sorriso das crianças, acho que é muito esse lugar que toca a gente, assim, sabe? A gente adulto que tá ali no meio e que entra nesse lugar também da criança, de sentir o sorriso da criança, o olhar da criança, a fala da criança é muito tocante. Teve nesse processo, um pouco do prêmio literário, quando a gente chama os amigos para ser os jurados, teve uma das histórias, quando a gente falou dessa comunidade também, a minha, vieram histórias muito pesadas, assim, muito sofridas. A gente sabe, né, porque as nossas bibliotecas estão, né, em lugares muito vulneráveis e de muito sofrimento, muitas vezes a gente conhece as histórias das nossas crianças, e aí porque chegam muito na biblioteca, acho que essa biblioteca como esse lugar de colo, de aconchego, as histórias chegam e é onde tem o colo, é ali. Mas eu lembro das crianças pequenininhas da creche trazendo situações muito de sofrimento, assim, de poder não abrir, por exemplo, a janela de casa, porque era um esgoto e os ratos podiam entrar na casa, então ficava naquela casa pequena, sem ventilação, e a gente começava a ler aquelas histórias, a gente falou assim, não é possível, né? E sentindo o sofrimento da criança na escrita. E aí, conversando com os mediadores da biblioteca, falou assim, mas não foi o educador que escreveu isso, né? Foi a criança mesmo, a narrativa da criança. O educador ajudou a organizar, escrever lá, colocar no papel. Então, acho que esse lugar também de ativar as histórias das crianças dentro desse evento é um lugar que faz também com que a gente se aproxime mais da comunidade e que a gente conheça melhor quem é esse público, né? E o que a gente vai oferecer para esse público. Então, o Literação Pinha, acho que ele está muito nesse lugar do sensível, né? Desse abraço, desse afeto, desse olho cheio de brilho, cheio de amor, cheio de energia, que traz a criança para esse lugar também, que assim, poxa, vamos tirar essa criança do sofrimento e trazer essas histórias que também levam ela para um outro lugar de esperança, né? Então, é difícil destacar um momento só, eu estou em todos, que eu amo, assim, de paixão, porque eu acho que ele traz muita coisa, assim. E aí, quando a gente traz isso, pensar nesse lugar, assim, o que a gente pode fazer como movimento também para tirar esse sofrimento dessa criança, dessa família. Então,
acho que é um evento que é muito esperado pelas crianças e por nós também, né? Que faz parte dessa história toda. Sim, com certeza. Bom, estamos chegando no fim. Chegando no fim, antes de chegar, né, nesse fim, eu queria saber se tem alguma coisa que você queira compartilhar, algo que você não falou, que achava importante trazer. Eu trouxe, para variar, um texto de um autor que você já sabe quem é, que eu amo de paixão, que é o Manuel de Barros, que eu acho que ele dialoga muito, eu acho não, né? Ele dialoga muito com a criança, com a infância, com a natureza. E aí, quando fala de literaçampinha, eu lembro muito do Manuel de Barros, porque ele traz esse lugar de dar significância às pequenas coisas e valorizar as pequenas coisas, enxergar além daquilo que a gente vê, né? E eu acho que literaçampinha traz muito esse lugar, né? E quando a gente fala, de novo, né, da questão das políticas públicas, acho que a gente precisa pensar com carinho, né, nesse lugar da criança como um ser pensante, da criança, né? Quando a gente olha as nossas bibliotecas da rede, todas as bibliotecas têm a estante baixa, que é para os pequenininhos, né? A gente vai colocar o livro lá no alto para ele ter que pedir o livro que ele quer. Ele vai chegar e ele vai pegar o livro que ele quer, porque está lá na altura dele, né? Então, quando a gente fala do literaçampinha, também a gente fala desse ser de direito, esse ser pensante, esse ser que tem ideias, que discute e que ele tem direito às coisas. E aí eu trouxe esse poema do Manuel de Barros, que eu acho que dialoga muito com o que a gente está falando, e aí nesse lugar de olhar a primeira infância como futuro mesmo, né? Que infância é essa que a gente está... Como que a gente está cuidando dessa infância, né? A gente está trazendo nas nossas temáticas as infâncias, a gente está trazendo a questão da literatura negra, a gente está trazendo a questão do jovem. Então, essas temáticas eu acho que são temáticas que permeiam na rede de um jeito muito potente, assim, que a gente discute, que a gente traz especialistas, que a gente traz gente para pensar junto com a gente e também discutir questões muito importantes. Então, vou ler para encerrar e gostaria de agradecer, né, esse papo gostoso e aí fechando com o Manuel de Barros. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. O menino que carregava água na peneira, do livro Poesia Completa, Manuel de Barros. Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts.
Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais! Gente, eu amo essa poesia. E ouvindo tudo sobre a literatura Sampinha, eu não sei se existiria outra melhor. Claro que existiriam outras que poderiam se encaixar também, mas eu acho que essa fala muito, muito mesmo sobre esse evento. E eu quero agradecer por você estar aqui hoje e tudo que você trouxe. Eu espero que as pessoas possam acessar esse conteúdo que a gente está fazendo aqui e também se inspirar nessa prática para levar para outros espaços. Essa literatura que é feita com e não para. Se você quiser fazer algum agradecimento, esse é o momento. Quero muito agradecer à Rádio Mistura por essa oportunidade de a gente contar o que a gente tem feito e agradecer à Rede Litera Sampa, que acho que esse espaço da gente construir histórias bonitas juntas, da gente desafiar várias coisas. Agradecer à comissão do Litera Sampinha, que muita gente já passou e nós fazemos parte, né, dessa comissão, e que a gente possa continuar acreditando nessas miudezas, em carregar água na peneira. A gente sabe que não é fácil, que a água vai sair da peneira, mas que a gente, se a gente acreditar, a gente vai conseguir carregar e vai criar muitos mundos e muitas histórias. E dizer que, assim, se você quiser desenvolver, né, a gente falou no começo, a gente tem uma ação que ainda é feita na rede, né, com as bibliotecas da rede. O desejo é ampliar para as escolas, para outras organizações, outros grupos, mas a gente ainda não conseguiu porque é grande, né? Mas que vocês possam se inspirar e fazer essa ação com as crianças, porque é um lugar de muita potência, e vocês vão ver que as crianças vão fazer muita coisa linda, vão discutir muita coisa bacana, e o território vai ser transformado, né? Acredito muito no poder da arte, da literatura e das infâncias. Obrigada. Obrigada, Val. Obrigada, Rádio Mistura, por esse momento aqui. Foi incrível estar com você hoje. Falar sobre a Rede Litera Sampa sempre é um prazer para mim. Aproveitando que você deixou uma poesia de Manuel de Barros, me desculpe, mas vou ter que deixar também um versinho, que diz assim: quem anda no trilho é trem de ferro, só água que corre entre pedras, liberdade caça jeito. É isso, obrigado e até uma próxima.